noite a todos. Retomamos o nosso estudo do capítulo 4 do livro do Gênesis. O drama da humanidade após o pecado das origens, o pecado de Adão e o pecado de Eva. Esse pecado original teve repercussão, melhor ainda, teve desdobramentos, teve multiplicação, teve manifestação variada e cada manifestação mais terrível que a outra. E pasmem vocês, aí dizemos de experiência própria, esses pecados não cessam de aparecer, de se manifestarem, todos eles com uma face cada vez mais refinada, sombria, pavorosa, assustadora, inteligente e outros adjetivos que nós podemos aplicar ao mistério da iniquidade. O capítulo 4, podemos sintetizá-lo assim, é o capítulo que fala o começo da descendência de Adão e de Eva, e também é a origem, por assim dizer, de determinadas profissões, o pecado que também se alastra com a manifestação, as primeiras manifestações de culturas, de cidades, de profissões, de tribos, por assim dizer. Tudo ainda é muito primitivo, tudo ainda é muito incipiente, e essa é a história que estamos a desdobrar. Terminamos o encontro passado falando exatamente do assassinato de Abel, perpetrado por Caim, foi o versículo 8, então retomamos o versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Essa frase, essa pergunta de Jesus, se parece com uma pergunta que ele fez ao pai de Caim, depois que Adão e Eva pecaram. Quem lembra? Onde estás? Eu escutei teus passos no jardim e me escondi porque eu estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? E o resto nós já sabemos. Agora, a pergunta não é para onde estás, Caim? Não, mas onde está o teu irmão? Aqui nós temos uma mentira e uma escapatória, uma tergiversação. Ele sai pela tangente. Não sei, mentira? Ele sabe, o irmão está morto. O corpo do irmão, está ali em algum lugar. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Ele muda de assunto. Guarda. Deus não colocou Caim como guarda de Abel. Os dois eram irmãos, um irmão não guarda o outro. Pois bem, ele insinua a Deus Todo-Poderoso que ele só seria responsável pelo irmão se fosse guarda. Como ele não é, não sei. O que é que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Aqui nós já temos, parecidamente com o capítulo 3, onde a desculpa do pai de Caim é esfarrapada, e a desculpa da mãe de Caim também é esfarrapada. Aqui poderíamos aplicar: filho de peixe, peixinho é. Dois mestres em desculpas que não têm fundamento, o filho vai na mesma linha. Sou eu, porventura, o guarda do meu irmão? Penso que o versículo 9 não carece de mais comentários. Versículo 10, agora a reação de Deus. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O que fizeste não pode ser interpretado como se Deus não soubesse. O que fizeste? Aqui está uma exclamação, mas algumas versões aí aparece a interrogação. O que fizeste? Gênesis capítulo 4, versículo 10, na Bíblia Ave Maria está exclamação. Não importa se tem exclamação ou se tem interrogação. Aqui é uma exclamação de espanto, de estupor, salvaguardando as expressões que nós atribuímos a Deus, que não podem nunca ser interpretadas no sentido puramente humano, como se Deus se espantasse de uma coisa que ele nunca
que ele nunca soube, que soube agora e que está apavorado, que está espantado, que está chocado. Não, isso é sentimento puramente humano. Quando Deus fala aqui, fizeste, é justamente não para demonstrar que ele não sabia, mas para pedagogicamente levar o outro a tomar consciência da gravidade que ele fez. O que você fez? Muito bem. Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Aqui nós temos o primeiro dos pecados que clamam aos céus. Na carta de São Tiago, nós temos privar o trabalhador do seu salário. É um dos pecados que clamam ao céu. Pecado que clama ao céu, pecado que brada ao céu, é um pecado de uma particular gravidade, de uma particular agressividade, que traz uma particular, uma gravíssima consequência. Todo pecado é pecado, mas há um determinado pecado que clama aos céus, ele brada porque é horroroso, porque é insano, porque é gravíssimo. Usemos os adjetivos para superlativizar a gravidade do pecado, o que nós quisermos. Na Bíblia, pecado que clama a Deus, ou clama aos céus, esse é um deles. O homicídio de um inocente. Tirar a vida de um ser humano, aí nós entramos no tema da legítima defesa, o tema da guerra justa, enfim, em determinadas situações, privar a vida de uma pessoa pode não ser crime, segundo a legislação civil, e pode não ser pecado, segundo a doutrina da igreja. O quinto mandamento, propriamente pecado, é o homicídio contra o inocente. Não é o momento agora de nós tratarmos da legítima defesa, mas o quinto mandamento, não matar, aplica-se antes de tudo a mim. Se eu não devo matar um ser humano inocente, ninguém tem o direito de tirar a minha vida enquanto eu sou inocente, está claro? E também ninguém tem o direito de tirar a vida de um inocente que não pode se defender, e eu vou defendê-lo. Bem, todos esses vetores, todos esses aspectos entram no tema da legítima defesa. É legítimo que eu defenda a minha vida, é legítimo que as Forças Armadas defendam a pátria brasileira quando injustamente for atacada. Isso significa que a vida dos militares e a vida dos brasileiros, civis e militares, correm risco. E o papel das Forças Armadas é defender a pátria. Ora, isso significa que diante de um agressor injusto, é preciso defender a vida do povo brasileiro. E a única forma de defender a vida numa guerra é privar a vida do agressor injusto. Assim, privando a vida do agressor injusto, o que você quer ao fazer isto, a única maneira que você tem de defender a vida, de salvaguardar a integridade física do povo brasileiro no território nacional, quando agredido, é privar a vida do agressor injusto, porque não há outra forma de você defender a vida senão privar a vida do agressor injusto. E quando você priva a vida do agressor injusto, outra coisa você não quer, é um efeito secundário. A primeira coisa que eu faço nesta guerra é defender a vida do povo brasileiro. Como única forma que nós temos de defender a vida é privar a vida do agressor injusto. Mas o tema da guerra justa não vamos tratar agora, o tema da legítima defesa, que se aplica também às forças auxiliares e da reserva do Exército Brasileiro, ou uma situação limite de cada um de nós, um assalto, enfim, uma pessoa está ali armada e na iminência de ser morta e encontrou como única maneira de tirar a vida, de defender a sua vida, tirar a vida do agressor injusto. Essa doutrina, por favor, ela se encontra explícita no catecismo da Igreja Católica, os padres da Igreja, Santo Tomás de Aquino e tantos outros padres, é um desdobramento, do quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Não é o caso aqui.
Não é o caso. Aqui não estamos diante de um homicídio justificável, porque Abel não fez nada por merecer, se é que se pode dizer assim, que sua vida fosse tirada. Não fez por onde. É um completo inocente. E aqui nós temos do outro lado um agressor injusto, um homicídio não justificado. Bem, eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Por favor, sobre esse versículo, eu quisera citar dois textos do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículo 35, mas vamos ler a partir do versículo 34. São palavras do próprio Jesus. Atenção, Abel vai ser citado aqui, o sangue de Abel também vai ser citado aqui. Mateus 23, de 34 a 36. Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns, e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Isso é de uma gravidade tremenda. Nosso Senhor o peso do crime cai sobre as costas da pessoa. Não fica por isso mesmo, não. Perante Deus, não. O sangue clama, o crime clama, a morte horrorosa clama. E todos vão prestar contas diante de Deus. Aqui vislumbrem todos os crimes horrendos, absurdos, de pessoas que morreram absolutamente inocentes. O fulano foi assaltado, levantou as mãos, por favor, fique calmo, eu vou dar o que você quer, passe o relógio. Passou o relógio, depois que passou o relógio, passe o dinheiro, passou o dinheiro, já tem o que você, e ainda mata a pessoa. Que coisa! Isso para não citarmos milhares e milhares de coisas grotescas, repugnantes, pessoas que morreram de graça, por assim dizer, absurdos. A voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Aqui eu me refiro também, caríssimos internautas, aos inocentes no ventre das mães que foram assassinados. Hoje há uma tendência de fazer vista grossa, sem dúvida alguma, são situações difíceis, dramáticas, de uma mãe em tantas situações de gestação, enfim, mas nada, absolutamente nada, justifica que uma mãe decida tirar a criança, matar um ser humano inocente. O sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. O sangue do teu filho clama, reclama, para que tu te arrependas. Não te digo isto para que tu entres em depressão e em desespero, mas que tu te arrependas, que tu peças perdão a Deus, não somente tu, mas aqueles que te aconselharam, que te deram dinheiro, que te levaram para fazer a curetagem ou qualquer intervenção para tirar a vida de um feto não viável. O sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Também palavras duras são forma de amor. Porque hoje existe uma tendência de simplesmente silenciar a gravidade do pecado e dizer, é besteira, tanto nada disso. O pecado de derramamento de sangue de um inocente clama a Deus. Hebreus 12, de 22 a 24. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus,
e de Deus juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Vejam, por favor, aqui estamos diante de uma figura de linguagem. O sangue que fala, não é falar no sentido ao pé da letra. Fala no sentido de que o seu exemplo vem à nossa memória e nos transmite algo, nos diz algo. É algo de uma particular gravidade. É lógico que, em comparação com Abel, nosso Senhor Jesus Cristo é infinitamente o sangue de Jesus derramado, e aqui, nesse sentido, Abel é modelo. Abel é a primeira imagem do Antigo Testamento que recorda o justo inocente que vai morrer com o seu sangue injustamente derramado, morte injusta, horrorosa, pavorosa, de todas da Bíblia, de todas da história da humanidade, absolutamente, a de Jesus é incomparável, porque é Deus quem morre, é o Deus puríssimo, é o Deus inocentíssimo. Se Abel derramou seu sangue, morreu inocente, Jesus muitíssimamente mais. Bem, pecado que clama aos céus. Versículo 11. De hora em diante, serás maldito e expulso da terra que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Vamos recordar no capítulo 3, digam-me sim ou não, Deus Todo-Poderoso amaldiçoou Adão porque pecou? Não. Amaldiçoou Eva porque pecou? E amaldiçoou a quem? A serpente. Serás maldita entre todos os animais da terra. Agora, por que amaldiçoou o coitadinho do Caim? Coitadinho coisa nenhuma. O pecado de Caim teve uma particularíssima gravidade. É consequente ao pecado dos seus pais, mas foi um pecado que tirou a vida de um semelhante, de um irmão seu. É um pecado que sempre traz a maldição de Deus. Todo homicídio é amaldiçoado por Deus, o seu autor. Repito, eu estou falando aqui quando a vítima é um inocente. Um inocente. A maldição de Deus. Sem dúvida alguma, Jesus morreu na cruz por todos os pecadores. Sem dúvida alguma, Jesus é rico em misericórdia. Sem dúvida alguma, Jesus concede o perdão a quem se dirige a Ele e diz: eu estou sinceramente arrependido. Sem dúvida. Enquanto isso não acontece, é maldito o autor do crime. É maldito. Não fui eu quem disse, não, está escrito. De novo, todos juntos. De hora em diante, serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Depois da maldição, expulso da terra. Vejam, Adão e Eva foram expulsos de onde? Do paraíso. E não foram colocados ao oriente do jardim? Agora, o filho deles vai ser expulso dali. Adão e Eva foram colocados ali para trabalhar com o suor do rosto. Só que aquela terra abriu a boca para beber da mão dele o sangue do irmão. Você não pode ficar aqui. Você amaldiçoou esta terra. A terra se incompatibilizou com você. Agora você vai ser um errante. O desdobramento a gente vai ver daqui para frente. Então, há consequências, o pecado de Adão e de Eva. Há consequências para a vida do autor do pecado, Caim, aquilo que ele fez. Será maldito. A terra abriu a boca para beber da mão dele o sangue do irmão, e ele vai ser desterrado. Vai virar um andante, literalmente falando, um vagabundo, ou um vagante. Ele vai vagar. Vagabundo na língua portuguesa significa um que não faz nada, né?
mas originariamente tem também um sentido daquele que vaga, que anda para um canto, pelo outro, não tem um lugar certo, um nômade, vamos dizer assim, um nômade. Vamos ao versículo 11, já lemos o 11, né? Agora é o 12. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Quem lembra da relação entre Adão e Eva, os primeiros pais, e a terra? A terra vai dar frutos, só que eles vão suar, eles vão sofrer, mas a terra vai dar frutos. Aqui, a consequência é muito pior. A terra não vai dar frutos, a terra vai negar os frutos. A finalidade aqui é mostrar a cadência da história triste do pecado, e não somente a gravidade objetiva, cada pecado tem uma gravidade objetiva, mas também tem suas consequências, tem suas sequelas. Vejam, a própria experiência nossa hoje revela, mesmo sabendo que em muitos lugares do mundo o homicídio de um ser humano inocente é banalizado. Pensemos, por exemplo, em tantas situações drásticas. Eu estive no Haiti, fui visitar o nosso trabalho do Exército e da Marinha lá, principalmente o Exército. Os homicídios lá são praticados quase com uma naturalidade, pelo menos naquele tempo, 2012, se não me engano. Isso sem falar nos primeiros, um país cuja independência foi a primeira da América Latina e do Caribe, e uma média de um golpe de Estado a cada 2 anos. Meu Deus do céu, a consciência que essas pessoas têm da vida, da justiça, da dignidade da pessoa humana, enfim, aquele contexto é um contexto onde a vida não vale muito, mas isso é uma exceção num planeta Terra, onde a consciência, graças a Deus, ela existe, do valor da vida, da dignidade do ser humano, etc. Mas, digamos assim, na nossa consciência aqui, tirar a vida de um ser humano. Vocês já repararam, depois que uma pessoa comete um homicídio, ela não fica ali esperando, coçando a barriga, esperando a polícia chegar e dizer: tome, me algeme, me dê voz de prisão. Não, ela se evade do local. Repararam? Ela corre dali, vira uma pessoa fugitiva, normalmente se esconde. Claro que pode acontecer, procura um advogado e tal, e se apresenta, réu primário, aguarda o julgamento, tem liberdade, etc. Mas, via de regra, foge, se evade, sai, desaparece para não ser preso, para não ser lixado, para não ser objeto de vingança, e assim por diante. E sempre vai acontecer. Ou seja, o homicídio de um inocente, por favor, é algo tão repugnante, tão grave, que mexe com todas as pessoas, de um senso, um juízo no lugar, e também é uma rebelião que leva o autor a se evadir dali, a se distanciar dali, a correr dali. E isso já está embutido no, por favor, versículo, volte anterior, Tiago, por favor, expulso da terra. Hoje, essa expulsão é quase que voluntária. Eu vou fugir daqui, eu vou me evadir daqui, eu vou correr daqui. Até quando se trata de uma pessoa que não é tão inocente não, que acabou de morrer. Não estou dizendo que justifica. Até nesses crimes de gangues, quando um mata o outro, enfim, o autor dos disparos, que perpetrou, que estudou, que maquinou, etc., se evade do local. Isso estará sempre associado a esse crime horrível, a essa realidade nefanda de tirar a vida de um ser humano. Mas aqui, por favor, estamos diante de um ser humano inocente. Inocente. Muito bem. Volte, por favor, versículo... Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. Eu queria olhar de novo, comparando com vocês, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 17. E disse em seguida ao homem:
porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Aqui é muito mais grave, aqui a consequência é outra, com Caim. Adão e Eva, a terra é maldita, eles não. A terra vai dar frutos, eles vão suar, vão sofrer, mas a terra vai dar frutos. Mas o crime de Caim é de outra natureza, é de outra envergadura, é de outra gravidade. Essa terra aqui, onde eu coloquei você, ela abriu a boca para beber o sangue que veio da tua mão. Você não pode ficar aqui, você vai ser um errante. Vingança de Deus, vingança não. No dia em que comerdes, morrereis. A advertência foi feita lá atrás. A morte é consequência. O ser errante, andar aí por aí zanzando e não parando em lugar nenhum, é consequência da sua decisão. A ideia, portanto, de uma vingança, de uma pirraça de Deus, ela não encontra guarida aqui, não, Senhor. De forma alguma. Muito bem. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. Já falei, não é? Essa é a sina, por assim dizer, do assassino. Vive fugindo, vive escondido, não se apresenta à polícia, ou quando se apresenta, mas veja, apresentar-se à polícia já é uma realidade muito posterior, digamos assim, do Ocidente, de um ordenamento jurídico civil, de um regime totalmente diferente do mundo bíblico, democracia, sistema penal, leis penais, leis civis, leis processuais. Esqueçam, não transponhamos situações atuais para o mundo bíblico. O que a Escritura quer dizer aqui é simplesmente isto: este pecado é tão repugnante à natureza humana, é algo tão grotesco, tão revoltante, que tu não podes mais ficar convivendo com as pessoas. Tua sina será outra. Tu viverás escondido, fugindo das pessoas. Depois a gente vai ver ainda nesse capítulo 4, a vingança. Lameque vai fazer um canto aqui, onde o pecado atinge uma gravidade tão imensa, tão indescritível, o sentido de justiça se torna tão brutalizado, tão animalizado, que o toque, a mínima ofensa, a mínima agressão à minha integridade física me autoriza a tirar a vida da pessoa que me agrediu. Até uma criança que me contundir, eu posso agredi-la, eu posso feri-la. E o sistema de justiça não é dente por dente, olho por olho. Desculpem, caríssimos internautas, não se assustem com o que eu vou dizer, mas no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho, é um enorme avanço. O que, Dom José? É avanço? É, porque no capítulo 4, o conceito de justiça aqui é: se você matar um da minha família, eu mato 77 da sua. Dom José, isso está no capítulo 4? Tá, mas não se aveste não. Não vamos estudar agora não. Mais para frente a gente vai devagarzinho, quem devagar, vamos ao longe. Versículo 13. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Aqui não há uma confissão, há uma constatação de que a punição, que na verdade é consequência da decisão de Caim, é algo muito grave. Talvez aqui merecesse um pouco de atenção esse tema, que aqui está muito rudimentar, está muito incipiente, está muito em gestação, está muito ainda no DNA da Bíblia, ainda não aflorou a questão da recompensa ou da punição dos atos do ser humano. A noção de castigo. O castigo é um elemento integrante da aventura humana
E tudo aquilo que o homem faz tem desdobramentos, tem consequências, tem repercussões para os outros, mas também para si. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, lá no Novo Testamento: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Gravem essa frase, por favor. Gravem essa frase, por favor. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Olha que frase bem construída. Colheremos se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos homens de fé. Aqui São Paulo já inclui, é uma outra linguagem, recompensa, punição, castigo e também colheita. O que o homem semeia, isso ele colherá. Muitos colhem nesta vida tudo, ou quase tudo. Outros colhem só um bocadinho. Mas existe o juízo particular, existe o juízo final, a prestação de contas quando deixarmos esta vida, o juízo particular, de que fala Hebreus capítulo 9, versículo 27, e ainda tem um juízo final, descrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Todo mundo vai prestar contas a Deus, ninguém escapa, e cada um vai receber a recompensa por aquilo que merece. Merecimento, colheita, castigo, recompensa, todos esses temas que vão se desdobrando ao longo da história da salvação, Antigo Testamento, Novo Testamento, aqui, digamos, está em estado embrionário. Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Agora vejamos as ponderações de Caim. Interessantes, mas o mais interessante é a reação de Deus à proposta de Caim. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. Primeiro ele foi longe demais. O Senhor Deus não disse que era para ele se esconder da face de Deus. Não, Senhor. Você está indo longe demais, você está colocando nos lábios de Deus o que Deus não disse, ou querendo fazer aquilo que Deus não pediu. Voltando ao tema da expulsão, é óbvio, não vou entrar mais no assunto, não pode mais ficar aqui, não pode mais ficar aqui. É, digamos assim, o instinto, a psicologia do assassino. O assassino não fica no lugar, ele se evade e ponto final. Porque sabe que pode ser vingado, está aí, o primeiro que me encontrar, matar-me-á. É por isso, ou principalmente por isso, que o assassino se evade, não fica no local, com medo de ser morto. Não é de ser censurado, de ser criticado, não, é de ser morto mesmo, por isso ele se evade. Agora, o devo ocultar-me longe de vossa face? Não, a não ser que nós entendamos isto do ponto de vista moral. Afastar-se de Deus, Deus é onipresente, está em toda parte. Como é que Deus pode se afastar de nós? Mas no sentido moral, sim, quando Deus não exerce mais nenhuma influência, nenhuma repercussão na minha vida, eu não tenho nada com Ele, está aqui perto de mim porque é onipresente, mas eu o odeio, é o meu inimigo, eu estou em pecado mortal, aí se pode dizer que o homem se afastou de Deus, está claro? Está claro? Portanto, o afastar-se de Deus do ponto de vista metafísico é absurdo. Deus está em toda parte, portanto, o diabo pode até dizer, eu quero me distanciar de ti, ó Deus. Impossível. Porque Deus é onipresente, portanto, está presente também no inferno. Agora, o inferno é um terrível sofrimento, porque na mente, na vontade de Satanás, Deus não tem nenhuma repercussão. Não há espaço para ele, porque da parte do demônio é uma completa negação de Deus, é ódio a Deus. Nesse sentido, Satanás se afastou de Deus.
É o tema do capítulo 12 do Apocalipse, a batalha que aconteceu entre Miguel e seus anjos de um lado e Satanás, e já não se encontrou lugar no céu para ele. Lembram disso? Lembram disso? Aqui você não vai ficar. Não é Deus que está te punindo, tu é que decidiste te afastar de Deus, te distanciar de Deus, do convívio com Deus. Está claro? Está claro? Então vejam que aqui nós temos um absurdo. Eu devo ocultar-me longe de vossa face. Devo? Não. O dever significa uma obrigação, uma necessidade. Deus não criou a criatura humana para obrigatoriamente ela se ocultar da face de Deus. Ela poderá fazê-lo. A parábola do filho pródigo, dá-me a parte da herança que me cabe. O filho não deveu se afastar da casa do pai. Que isso? Foi uma iniciativa dele. Ele colocou na cabeça, ele decidiu e concretizou o seu plano sórdido e se afastou da casa do pai. Portanto, não há um dever aí no sentido de obrigação, de necessidade, absolutamente. Vejamos agora o retrucar de Deus. E o Senhor respondeu-lhe, diz o versículo 15, não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Primeira palavra do Senhor Deus, não. Ou seja, o seu raciocínio não é correto. O que é que há de errado no raciocínio de Caim? E aqui nós já encontramos mesmo culpado, mesmo assassino, réu confesso, digamos assim. Deus ama a criatura. Caim está com medo, está apavorado, vão me matar. E Deus, apesar da culpa desse insano, desse animal, desse irracional homicida, Deus o protege. Vejam que aqui, aquele que matar Caim será punido 7 vezes. É uma advertência. Aquilo que vai acabar entrando inexoravelmente na história, no mesmo capítulo 4, Lameque, eu não gostaria de ler o hino que ele vai recitar, a música, por assim dizer, para as suas 2 mulheres, outra desgraça consequente do pecado, que é a bigamia. Já no capítulo 4 a gente vai encontrar isto. É uma advertência ao homem, porque não lhe cabe a vingança. Alguém pode dizer, mas aqui o Senhor Deus está dizendo, vai ser punido 7 vezes. Veja, será punido. O será punido não diz quem é o autor do verbo, da locução verbal, será punido. Não diz que será punido por outras pessoas, por outros seres humanos. Quem é que pune o homicida? Quem é o único capaz de punir o homicida? Por favor, Hebreus 10, de 29 a 31, quanto pior castigo julgais, que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Atenção, é agora o que nos interessa. Pois bem sabemos quem é que disse, minha é a vingança, eu a exercerei, e ainda o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. Então agora vocês já sabem quem é que vai punir 7 vezes quem matar Caim. Deus. Essa afirmação do Senhor Deus no versículo 15 não é uma autorização para a vingança da parte dos homens, mas a vingança da parte de Deus. Se é pecado a vingança feita por nós, não é pecado a vingança feita por Deus. Por isso, não se assustem, caríssimos internautas, não peca absolutamente aquele que foi vítima da maldade de uma pessoa, e na sua oração diz, Senhor, eu perdoo essa pessoa, mas se vingue dela. Eu te peço tua vingança, que tu te vingues dela. Ah, mas a vingança é pecado. Feita por nós, sim. Feita por Deus, não. Meu bichinho, olha direitinho, pelo amor de Deus.
Hebreus capítulo 10, versículo 30, que aliás é até um texto do Antigo Testamento, Deuteronômio 32, 35, minha é a vingança, eu a exercerei. Portanto, por favor, vingança é pecado quando feita por nós, quando feita por Deus não. Por isso, pode rezar tranquilamente, ó Jesus, se vingue daquela pessoa, ó Jesus, exerça a vingança naquela pessoa. Eu não posso, mas tu podes, porque a vingança é tua, só que tua vingança não é pecaminosa. Vingança pecaminosa quando feita por nós, com nossas próprias mãos, mas a vingança de Deus é justa. Por favor, aqui é preciso expurgar de Deus ideias humanas. Vingança, você sabe o que vingança no latim, o que é? Vendicare. É fazer justiça. Vem de vieni judicare. Vem de ius, justiça. Vendicare, fazer justiça, é o sentido da palavra vingança. Por favor, em Deus, a vingança de Deus é justa, na hora que Ele determina, da maneira que Ele determina, com os passos que Ele determina, o preparar a cama de cada um, como Ele prepara, não tem nada de humano aqui, por favor, Deuteronômio 35 é o versículo, 32, 35, alguém está chocado? Alguém teve algum ataque do coração aí? Está revoltado? Não, graças a Deus, ninguém perdeu a fé? Não, olha que bom. Pois bem, a ideia de vingança entre os homens é pecaminosa, lógico. Vingar-se de uma pessoa é pecado, lógico, mas quando é Deus o autor da vingança, não há pecado nenhum, porque a vingança em Deus é estrita justiça, é suma misericórdia, e não tem nada a ver com a vingança humana. Está claro? Internautas, vocês não estão chocados? Espero que não, porque o Wellington vai colocar agora de novo a frase de Deuteronômio 32, 35, contida em Hebreus 10, versículo 30, pois bem sabemos quem é que disse, minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. E bombástica também é a frase do versículo 31, é horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Horrendo. Caiu nas mãos de Deus. E Deus vai preparar a caminha desta pessoa. Mas Ele não faz isso, por favor, com nenhum sentimento baixo, pecaminoso, desregrado, que são próprios dos seres humanos afetados pelo pecado. Em Deus não há pecado. O conceito de vingança dele não é incompatível com sua justiça, com sua sabedoria, com sua misericórdia. Em nós é que o conceito de vingança descamba sempre para o lado pejorativo, do lado malvado, do lado vingativo, no sentido mais, digamos assim, no sentido mais chulo do termo, no sentido mais baixo do termo, no sentido pecaminoso mesmo. E vingança entre nós, repito, insisto, é pecado. Em Deus não é pecado, porque é manifestação da sua justiça e da sua misericórdia. Está claro? Claro, nós temos um exemplo muito interessante no Novo Testamento, Herodes, que fez tanto mal, que foi um dos protagonistas da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode dizer, para ganhar uma passagem para Maceió a pé, qual foi a morte de Herodes? Morreu corroído de vermes. Uma expressão que dá asas hoje para um gastroenterologista, poderia dizer, sei lá, foi algum desarranjo intestinal, foi algum problema de intestino, etc. Vamos tentar descobrir a morte de Herodes, como aquele infeliz morreu, nos Atos dos Apóstolos. Vejam como são as coisas.
Herodes foi um carrasco impiedoso. Herodes zombou de Jesus, ridicularizou nosso Senhor, desprezou, insultou, autorizou, foi responsável direto pela morte de Jesus, juntamente com Pôncio Pilatos, com Anás, com Caifás, etc. O tempo passou. Atos 12, de 20 em diante. Estava Herodes em conflito com os habitantes de Tiro e de Sidônia. Vejam, nunca teve paz esse infeliz, né? Sempre a enfrentar problemas de natureza social, rebelião, etc., o que por si só já é uma resposta de Deus, não é? Uma efetivação da sua vingança. O que o homem semeia, isso ele colherá. Efésios capítulo 6, versículo 7. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e com o favor de Blasto, que era camereiro do rei, pediram a paz, porque a sua região era abastecida por ele. No dia marcado, Herodes, vestido em traje real, sentou-se no tribunal e lhes dirigiu uma alocução. Vejam, na frente de todo mundo, está lá vestido, todo pomposo. Vejam agora o que vai acontecer a esse infeliz. O povo aplaudia. É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado honra a Deus, e roído de vermes expirou. Morreu na frente de todo mundo. Roído de vermes. Nós não sabemos, com a nossa nomenclatura atual médica, sei lá, psicológica, não sei, qual foi a doença que tirou a vida desse infeliz. Mas vejam, eu citei isto para ilustrar a vingança, que é uma palavra bonita, porque colocada no agir de Deus. Integra o agir de Deus, em nós não. E aqui, voltando, aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Ou seja, eu não admito a vingança, ninguém vai tocar em você. Isso é prova do amor de Deus ao assassino. Deus não quer a morte de ninguém, blinda, por assim dizer, a integridade física de Caim. E aqui, com o devido respeito a quem defende a pena de morte, esse já é o primeiro argumento contra a pena de morte. Se bem que a pena de morte, em si, o raciocínio é correto. E é defendida por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino, por tantos santos doutores da igreja. O próprio catecismo da Igreja Católica, em tese, não condena o raciocínio da pena de morte. Se bem que a igreja atualmente é unânime, pregação de Papa Francisco e tantos outros discursos, tantos outros documentos da igreja, a opção para determinados delitos, a pena de prisão perpétua, ao invés de pena de morte. Se bem que quem defende pena de morte não deixa de ser católico, e não está só por causa disso proibido de receber a Eucaristia. O tema fascinante, que gera muita discussão, muita polêmica, enfim, mas aqui, ninguém vai matar você. Não autorizo que as pessoas matem você. E se fizerem isso, será punido 7 vezes. A vingança, ela é punida 7 vezes. Mas Deus é quem vinga. Não temos autorização para nos vingarmos. Está claro? O Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Devo lhes dizer, desconhecemos esse sinal. Foi alguma coisa no corpo? Não sei. Foi um sinal no sentido mais amplo, isto é, a sua tribo, sua descendência, a sua própria integridade, vai ter alguma coisa na sua vida que, do estilo, o sangue do cordeiro colocado nos umbrais das casas dos hebreus, naquela noite santa, quando o anjo exterminador vai passar. Se o anjo vir o sangue, ele não entra naquela casa, porque é uma casa de hebreus, mas vai entrar na casa dos egípcios, e aí o filho mais velho vai morrer, o que acabou acontecendo. Não sabemos que sinal é este, pode-se conjecturar, mas dizer com certeza não. O fato é que esse versículo 15 é prova inconteste
do cuidado de Deus a criatura que pecou. Malgrado o crime horroroso que ele cometeu, Deus não vai tirar a vida dele e não vai autorizar que a vingança seja efetivada. Todavia, a vingança parece que vai se tornar um lugar comum na convivência humana nos primórdios, logo com os filhos de Caim, logo com os outros netos de Adão e de Eva, como nós veremos mais na frente. Lameque vai dizer alguma coisa horrível. O conceito de justiça naquele tempo era um conceito muito animalizado, me permita a palavra dura, muito grotesco, muito rude, muito violento. A violência era extrema. Vamos antecipar então o hino de Lameque. O que Deus proíbe aqui no versículo 15 vai acabar se tornando regra na humanidade, ainda no capítulo 4, por favor, versículo 23 e 24, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, o que já é um absurdo, bigamia, contrariando a vontade de Deus. O homem deixa seu pai, sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mais uma só carne. Aqui nós já temos uma consequência do pecado que fere a santidade da instituição matrimonial. Um homem com duas mulheres já não é a vontade originária de Deus. O pecado desfigura, desvirtua a instituição matrimonial, mas tem mais desgraça. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem. Vejam a desproporção, que absurdo. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. O menino, coitado, contundiu você, machucou você, você vai e mata o menino. Que conceito de justiça horrível. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Aí vocês compreendem por que São Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Não te digo 7 vezes, mas... Vejam, é o extremo oposto. O livro do Gênesis, vingança 77 vezes. Novo Testamento, perdão 77 vezes. Entenderão? Então, o dente por dente, olho por olho, não é a coisa mais repugnante na Bíblia, na história da humanidade. O repugnante é aqui, é Lameque. O pecado adquiriu uma virulência tão grande, ele se desfigurou, se aprimorou, a irracionalidade prevaleceu diante da sanidade. A natureza humana, com o pecado, chegou ao cúmulo disso. Por isso, lendo a história de grandes tiranos, Gengis Khan, se não me engano, China, Gengis Khan, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, enfim, sei lá, alguns imperadores chineses que eram de uma crueldade, que eram de uma violência estapafúrdia. Aquilo dali já tem respaldo, já tem, digamos assim, a origem aqui na humanidade, que vai se embrutecendo, que vai se desfigurando com o pecado, com suas múltiples manifestações, suas múltiples apresentações, configurações. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Nod é uma terra desconhecida. A palavra Caim parece que significa aquele que é errante. Não podemos identificar, os exegetas não podem dizer com clareza, não dizem com segurança que terra é esta. Como também não sabemos, não podemos identificar a parte do planeta Terra onde foi o paraíso, se tratava de todo o planeta Terra. Para nós isso é irrelevante. O fato é que Caim não pôde ficar na região onde ele matou
o irmão. E foi para esta região, a terra de Nod, a leste do Éden. Por favor, Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, eles foram para o oriente, para o ocidente, para o norte ou para o sul do paraíso? Deem uma olhadinha, por favor, no capítulo 3, no final do capítulo 3. Para onde eles foram? Oriente. Eles foram para o oriente. E Caim vai para onde? Vai para o leste. Digamos assim, é o leste do leste. Se Adão e Eva foram para o oriente, ou seja, em direção ao nascer do sol, e Caim estava naquela região, expulso dali, foi para o leste ainda, digamos o extremo oriente. Muito bem, no próximo encontro, retomamos a descendência de Caim e depois a descendência de Sete. Boa noite.